Bom, meus queridos, Efésios capítulo de número 4, versículos de número 11, nós vamos pegar esse texto como base da nossa aula, lembrando que o nosso assunto é ética, né? Lembrando que ética é um conjunto de regras que norteiam o nosso comportamento, tá certo? Nossa conduta, né? Na vida, na sociedade, nas relações. Então, hoje eu vou trazer para vocês a finalidade dos ministérios. Lembra na primeira aula que eu falei que na ética a gente aborda sobre a finalidade das coisas, que é um termo chamado de teleologia? Vocês lembram? Alguém recorda que eu falei isso? Não? Ou talvez eu não falei, eu estou enganado, né? Mas teleologia. Deixa eu só confirmar aqui. Não, acho que eu não. Eu mencionei, mas não cheguei a estar explicando, não. Acho que foi isso mesmo, né? Teleologia, tá? Teleologia. Não é teologia, é teleologia, né? Então, teleologia. Telos, a palavra telos no grego quer dizer finalidade, né? Propósito, finalidade. Então, logia é estudo. Então, estudo da finalidade. Finalidade das coisas. Tudo que existe tem um propósito, tem uma finalidade. Para que foi criado um copo como este aqui, ó? Não foi para colocar uma flor, né? Embora alguns possam colocar, mas ele foi criado para colocar líquido dentro. É óbvio, mas nem todo óbvio é seguido à risca, né? Para que foi criado na minha terra diz vasilhame, mas essa garrafinha, para que foi criado? Para colocar um líquido. Mas que tipo de líquido? Bom, água, suco de manga, né? Mas não foi para colocar, por exemplo, esta garrafa específica, porque ela tem uma finalidade, né? E com essa embalagem, inclusive. Então, não é recomendado que, por exemplo, se fosse uma garrafa de ácido removente, removedor, melhor dizendo, alguma coisa assim, que se colocasse alguma coisa para ingerir como alimento. Então, tudo tem uma finalidade. A finalidade da chave de fenda, por exemplo, não é colocar no vidro do carro, entendeu? Finalidade do tijolo não é colocar embaixo da cama para sustentar o estrado. Né? Que a gente chama de gambiarra, que o brasileiro sabe muito bem isso, o jeitinho. A questão é, o tijolo foi criado para uma finalidade, para construção, levantar uma parede, etc, né? Chave de fenda para se usar lá no parafuso, seja de fenda ou Phillips ou tal, mas a ferramenta, ela, por exemplo, você não pega um alicate para pregar um prego, né? A gente nunca fez isso na vida, não faz. Então, assim, tudo tem uma finalidade específica. Quando você usa uma coisa para uma outra coisa que não é a sua finalidade, então no campo da ética a gente fala, isso é antiético, isso é errado. Por exemplo, o ser humano foi criado com uma finalidade bem específica, bem clara, objetiva, que está escrito lá em Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 7, se não me falha a memória. Isaías, só vou dar uma introdução aqui da teleologia, a finalidade das coisas. Isaías capítulo 43, versículo de número 7. Então foi especificado lá bem claro o motivo, o propósito para que nós fomos criados. Então o ser humano, ele tem um objetivo, né? Aliás, Deus criou o ser humano com um propósito. E o texto está dizendo, Deus disse, eu os criei, eu os formei, eu os fiz para a minha glória, não é isso? 43 verso 7, Isaías, né? Isso, eu os criei, quer dizer, nós fomos criados com uma finalidade, glorificar a Deus. A nossa vida tem que honrar a Deus, tem que glorificar a Deus, tem que santificar o nome de Deus, né? A oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então quem tem que santificar o nome de Deus somos nós. Embora esse Deus seja santo,
e o seu nome é santo, mas ele pode ser profanado em nossa vida, quando nós vivemos uma vida errada. Ou seja, se Deus nos criou para a sua glória, e a gente não vive para a glória de Deus, nós estamos sendo antiéticos. A gente tem um comportamento que não foi o que Deus intencionou para a gente, desejou para a gente, projetou para a gente. Então Deus nos criou para amar, para perdoar, né? Para servir. Se a gente não faz essas coisas, então nós não estamos cumprindo o propósito de Deus, tá certo? E aí nós não glorificamos a Deus. Então a teleologia vai tratar disso, finalidade das coisas, tudo sem exceção, em toda essa vasta criação, né, que Deus criou, tudo, exatamente tudo, das coisas mínimas às grandiosas, tem uma finalidade, tem um porquê. Deus não fez as coisas por capricho, vou fazer porque, não, tudo na criação está dentro de uma engrenagem harmônica, né? Algo lógico, monstruoso, complexo, dinâmico, diverso, mas tudo está dentro de uma engrenagem existencial e cósmica. Então imagina só, por exemplo, irmãos, se a Terra, que tem uma inclinação, vocês estudaram isso na escola, lembra? Tem inclinaçãozinha, né? Ela tem o seu eixo imaginário, que não é assim, tem um grauzinho, né? Então a Terra tem um grau, Deus deu um grau na Terra, um grauzinho assim. Se a Terra fosse um pouquinho para lá ou para cá, daquilo que ela é, a sua inclinação, ou se ela fosse um pouquinho para cá, ia esquentar tanto, porque ia bater muito mais raios solares, que seria insuportável nós vivermos aqui. Se ela tivesse outra inclinação, ia esfriar tanto que também nós teríamos grande dificuldade de vivermos aqui. Então tudo é perfeito, tudo é harmônico. Aliás, falando em astros, lá em Gênesis capítulo de número 1, Deus diz que criou o sol para uma coisa, a lua para outra, e a finalidade disso inclusive é para que houvesse as estações do ano, dia e noite, não é? Então a gente vai percebendo que tudo tem um porquê de Deus. E aí, com essa introdução, eu quero ler com vocês Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 até o verso de número 14. Então Efésios capítulo 4, verso 11 ao 14. Diz assim na minha versão: e ele mesmo, Jesus, né, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Percebam, amados, volte um pouquinho no verso 11, vocês vão perceber essa palavra, para, não é? Então ele mesmo deu um para, e outros para, e outros para, e outros para. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para. Então olha de novo no verso de número 14, né? 13 acho que não aparece não, mas olha o 14, para que não sejamos. Então essa palavra para, ela quer dizer finalidade. Então Deus estabeleceu isso com uma finalidade, com um motivo claro e específico. Então a gente vai falar dos 5 ministérios, tá certo? Numa igreja local, e qual é a finalidade desses ministérios. Vamos começar, mas antes que eu comece de um por um a detalhar, só para a gente ver se com uma ilustração a gente consegue compreender o porquê de toda essa diversidade. Por que Deus não dotou um homem como um líder na igreja e lhe deu todos os dons e ele, sim, daria conta de tudo? Por quê? Né? Veja bem, Deus poderia fazer isso? Nossa, fez isso com Paulo, não fez? Paulo não tinha todos esses dons? Todos esses, tanto os ministeriais quanto os carismáticos, né? Então o Espírito Santo capacitou Paulo de uma tal maneira que ele tinha todos os dons carismáticos. Lá de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo profetizava, falava em línguas, interpretava, tinha dons de curar, tinha o dom da fé. Então Paulo tinha todos esses dons carismáticos e tinha os dons ministeriais, que nós chamamos esses dons de ministeriais,
tá certo? Que o pastorado, aliás, vamos começar aqui na ordem: o apostolado, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. Paulo também exercia todos esses dons. E aí a gente já percebe que é possível uma pessoa exercer mais do que um dom, porém vai dar ênfase naquele que de fato Deus o fará frutificar muito mais. Entende? Então, assim, de repente a pessoa pode ser um pastor e pode também ser um ensinador? Pode. Agora, um deles ele vai ter que frutificar mais, vai ter que se destacar mais. Porque um pastor exige muito dele, embora ele possa ter esse dom também de ensinar. Mas dedicar-se os dois na mesma proporção será muito difícil. Ou ele dará ênfase a um ou a outro. Porque quando quer atender os dois, alguém disse que quando a pessoa quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, não faz nenhuma direito, não é? Não tem como. Ou você se dedica a um, é por isso que a gente precisa entender qual é o chamado de Deus na nossa vida, qual é a vocação de Deus na nossa vida, independente qual seja, não é maior e nem menor. Se é Deus que nos chamou, a chamada é excelente, irmãos. Se é Deus que nos vocacionou, pode fazer a coisa mais simples que for no seu reino. Eu não estou falando nem de igreja local, porque tem pessoas que não têm função nenhuma em igreja local, mas foi chamado por Deus para servir no seu reino, não é? Então, infelizmente, muitos irmãos não entendem isso. Acha que é só na igreja local que a gente exerce os dons, serve a Deus. Não, amados. Tem muita gente aí que foi chamado por Deus, está fazendo uma obra excelente no reino de Deus, fora da igreja local. É? Olha só. E depois você até me fala o porquê, né? Que eu fiquei curioso agora. Mas a questão não há nenhum erro, nenhuma coisa nem outra. Ou seja, há erro em eu fazer alguma coisa e não fazer alguma coisa dentro da igreja? Não há erro nenhum. Há algum erro em eu não fazer nada lá fora? Bom, aí depende. Depende, porque nós discutimos aí missões urbanas. Então, a igreja local, ela é uma referência para nós, mas não é tudo para nós. Embora eu possa exercer, de repente, o pastorado na igreja local, mas isso não me exclui que fora dessas quatro paredes eu deva também, né, servir o reino de Deus, porque aprendemos também em outras matérias que o reino de Deus é maior do que a igreja local, que a igreja local é um agente do reino de Deus. Lembram disso? Que a igreja tem uma missão. Qual é a missão da igreja? Naquela frase bem simples que eu passei para vocês, não lembra? Evangelização. Não é. Não é que está errado isso que vocês estão respondendo, mas o que eu queria era a frase que eu vou repetir para que vocês gravem, entendeu? Gravem nas tábuas de papel. Anotem, se tiver aí o caderninho, pode anotar que essa frase, ela resume isso aí. Não estranhe não se eu chamar aquele rapaz, gente boa, simpático, mascote, viu? Ele me autorizou aí. Então é o mascote, depois a gente apresenta aí. A missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível o reino de Deus. A maior densidade. A densidade é volume, né? Aquilo que é denso. Com a maior densidade possível, o reino de Deus, aqui e agora, que se manifestará. Sim. Embora não seja de maracujá, mas isso aqui está me acalmando. Onde tu parou? Onde vocês pararam? Sim, então vamos lá. Deixa eu do começo. Isso, do comecinho. A missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível o reino de Deus, aqui e agora. Vírgula. Não vamos esquecer da vírgula, hein? Vírgula. E agora? Que se consumará ali e além. Eu vou repetir, aí vai fazer sentido. Aqui e agora que se manifestará. Vou novamente repetir, não se preocupe. A missão da igreja é manifestar o reino de Deus com a maior densidade possível, aqui e agora. Tudo tá junto aí.
vírgula, que se manifestará ali além. Então a missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível o reino de Deus, aqui e agora. Esse reino que se que se consumará ali e além, ou seja, para o futuro. Então qual é a missão da igreja? Manifestar com o maior volume possível esse reino de Deus aqui e agora. O reino de Deus precisa ser manifesto de uma maneira densa, né, pesada, aqui e agora nessa vida, nessa existência. Esse reino de Deus que será consumado no futuro, consumado no futuro, mas manifestado agora, iniciado agora. Essa é a ideia, né? Porque o reino de Deus já começou, o reino de Deus já iniciou, o reino de Deus ele já começou com a vinda do rei, com o próprio Cristo. Ele não disse, Lucas capítulo de número 17, verso 20 e 21, olha, não diga que o reino de Deus está ali, aqui ou acolá, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus está dentro de nós. Ele já iniciou com a vinda do rei e com o envio do Espírito Santo. Foi inaugurado então a igreja, né, para manifestar esse reino de Deus com a descida do Espírito Santo no Atos capítulo 2. Então olha só, o reino de Deus já está presente entre nós, já está em nós. O reino de Deus já é algo que foi iniciado, não ainda consumado. Ele será consumado lá no futuro. Mas enquanto esse reino de Deus não é consumado, ou seja, toda a obra redentora de Cristo não é levada a cabo em todas as suas, eu vou colocar etapas, né? Enquanto isso a gente vai sinalizando o reino de Deus, apontando o reino de Deus. Qual é a melhor maneira, a forma mais eficaz de nós anunciarmos esse reino de Deus? Pelo exemplo, pelo testemunho, irmãos, pelo que nós fazemos, pelas nossas obras. O discurso, o ensino, a fala, a oratória, a pregação empolga, mas o exemplo arrasta as pessoas, não é? Uma frase muito interessante. Então o que a gente precisa fazer para sinalizar com a maior densidade possível? Exemplo, testemunho, finalidade de vida, projeto de vida. É assim que a gente vai sinalizando com a maior evidência possível o reino de Deus, com o nosso exemplo, dentro da nossa família, onde a gente trabalha, com as pessoas que a gente se relaciona, dentro da igreja local, com a vizinhança. Então assim, o difícil de servir a Deus é porque a gente tem que servir o próximo antes. E o pior ainda, o próximo está perto. Aí que é a dificuldade. Se o próximo não estivesse tão próximo, se estivesse longe, seria fácil, né? É por isso que tem gente, irmãos, que evita contato. Não, eu amo assim, mas, entendeu? Não quer muito relacionamento, muita intimidade. Não tem jeito. Se a gente quer crescer como comunidade de fé, se a gente quer apresentar Cristo às pessoas, nós precisamos nos aproximar dessas pessoas. Jesus, ele se relacionava com ladrões, prostitutas e as pessoas mais rejeitadas da sociedade da sua época, né? Tanto é que ele foi chamado de amigo dos publicanos e pecadores. Comia na casa dessas pessoas, se relacionava com essas pessoas, que os religiosos entendiam que eram pessoas imundas e que eles não deveriam ter contato. Então o religioso tem essa mente. Não, a gente fica aqui na nossa redoma, nós somos santos e a gente não pode se contaminar com esses impuros, né? A gente fica aqui, a gente não tem amizade com ímpio, não é assim que a gente fala? Né? Os mundanos, a gente não tem contato com essas pessoas. Porque aí as pessoas sempre realmente falam muito assim, né? Pessoa do mundo, e nós também fomos. Exato. Pela graça fomos alcançados. Mas existe, Cláudia, na mente de algum dos religiosos o seguinte, um ar de superioridade, né? Existe assim um falso engano que são superiores, melhores, são santos mesmo. E se tiver relação assim, fica impuro. É quase que um Antigo Testamento mesmo, né? Você tocava num leproso, ficava leproso, tocava num algo morto e tal. Irmãos, isso foi tudo mudado, a gente sabe, no Novo Testamento. Já falamos diversas vezes esse ponto aí. Mas há esse ar de superioridade, esse orgulho, né, que as pessoas acham que agora que aceitaram Cristo, já não devem ter mais amizade com ninguém, só com os crentes.
só no arraialzinho, né? Só com a panelinha evangélica. Então a gente não tem, eu estou falando do pensamento religioso, mas nós fomos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. E o sal só pode salgar em contato com a carne. Para que presta o sal dentro do saleiro, irmãos? Para nada, só de enfeite. Sal dentro do saleiro, crente dentro de igreja, que não tem contato com as pessoas, e aí não salga, e aí não tem como mostrar o sabor do evangelho, não é? Nós somos chamados como luz do mundo, e essa luz, disse Jesus, que não pode ser colocada debaixo de uma vasilha, ser escondida, mas ela deve ser colocada assim no velador, para que todos sejam beneficiados por essa luz. Não se pode edificar uma cidade em cima do monte e querer escondê-la, não tem como. Então nós precisamos sim salgar essa humanidade corrompida. A gente precisa iluminar essa sociedade que está em densas trevas. Tem uma frase muito interessante. Nossa, faz muito tempo que eu ouvi essa frase e lembrei agora. O barco, ele foi criado para estar sobre as águas, não é? Está nas águas. O que não pode é as águas entrar dentro do barco, senão ele afunda. É uma coisa lógica. Então nós não devemos tomar a forma deste mundo. Nós não devemos nos amoldar a esse mundo que Paulo disse em Romanos capítulo 12. A gente não deve compactuar com as obras das trevas que Paulo diz em Efésios, inclusive é o capítulo 5, se não me falha a memória, né? Não comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Mas nós devemos, amados, estar influenciando pessoas. Vamos ler antes que a gente leia aqui por completo. Aliás, já lemos. Antes que a gente comece a entrar no texto, vamos ler aquela passagem do 1 aos Coríntios, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Olha que coisa interessante, irmãos. Veja bem. Capítulo 5, verso 9 até o 11, 9, 10 e 11. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 9, 10 e 11. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Olha só, não tenham parte, não se associe, né? Não tenha comunhão, não converse. Isso não quer dizer, verso 10, absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha que coisa interessante. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, aí sim, é um mau testemunho, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda comais. Olha que coisa interessante, irmão. Então o que Paulo está dizendo? Não se associe com essas pessoas que, dizendo-se cristãos, dê mau testemunho, ou seja, não tenha comunhão, não compactue, não seja cúmplice, não concorde, porque é um mau testemunho. Mas Paulo está dizendo, com os ladrões, com os beberrões, com a raça ruim, a gente precisa andar com eles, irmão, no sentido, aí alguns pensam assim, nossa André, mas a gente não vai ser influenciado? Depende qual é a influência do Evangelho na sua vida, porque se a influência do Evangelho na minha vida, ela é adequada, eu não vou jamais ser influenciado, pelo contrário, sou eu que vou influenciar, porque não há poder maior das trevas que a luz do Evangelho não possa dissipar, não há poder maior do pecado que a graça de Deus não possa desfazer isso, não há demônio nesta vida que seja mais influenciador do que a graça do Espírito Santo na minha vida, irmãos. Então o poder daquele que está em nós é muito, infinitamente maior daquele que está no mundo. Não é isso que o texto, ou os textos da Bíblia dizem? Então a gente precisa... Salmos 12, né? É interessante. Não cabe a mim julgar os de fora, mas vocês julguem os de dentro, né? Annalise, é mesmo, vamos ler. Eu deixei de fora então o texto aqui, né, que completaria. É o verso 12. Verso 12. Porque, o 12 e o 13 também? Tá bom. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de vós
de vós, né, de dentro esse iníquo. Vocês sabem da passagem, né, que tinha um irmão lá dentro da igreja que pecava, e ninguém corrigia, não fazia nada, e aí é o que Paulo está dizendo, exclua ele, no sentido que ele não quer se arrepender, ele precisa de disciplina. Então, de fato, a gente precisa entender que o nosso meio precisa de regras, precisa de ética, né? Então, uma pessoa que ela fere a ética, não quer se arrepender, aí Paulo traz uma medida extremada aqui, porque já foi tentado resolver o negócio. Lembra que Jesus disse lá no Mateus capítulo 18? Alguém pecou contra ti, vai e você repreende. Se ele aceitou, ganhasse do irmão. Se não, chama as duas testemunhas. Também não aceitou, comunica-o à igreja. Também não ouve a igreja, considera-o como gentio publicano, porque ele despreza, né, toda a proteção da comunhão. É o que Paulo mais ou menos recomenda aqui. Então ele deixou tudo isso, não quis nenhuma proteção. Então faz o seguinte, entrega a Satanás, exclui ele da comunhão, para que vê se pelo menos o espírito no dia do Senhor seja salvo, ou seja, que o diabo arrebente com a vida dele e ele aí caia em si, né? Porque tem gente que é só assim, né, irmão? Tem gente que você vai lá e alerta, conversa, ora, explica, mostra e tal, e a pessoa é irredutível, não quer saber. Aí as consequências do pecado vêm, o diabo arrebenta com a vida dele, aí no leito de hospital, a vida toda desgraçada, ele cai em si. Aí fala, nossa, pequei. Aí a vida toda arrebentada. Aí o que resta? Só a salvação da alma, que a vida aqui já desgraçou tudo, que às vezes não tem nem remédio, não é? Então é mais ou menos essa ideia. Mas o que eu acho interessante aqui é isso. Porque assim, quando a gente, é bom esse versículo, que é pouco citado, né? Porque as pessoas acham assim, que se você for corrigir alguém, a pessoa acha que você está se intrometendo na vida dela, né? Cuide da sua vida, ou então está me julgando, né? Então assim, vai cuidar da sua vida. Mas Annalise, é tão interessante assim, porque quando nós de fato temos um amor profundo pelo ser humano, quando a nossa vida ela mostra que nós somos preocupados com as pessoas, dificilmente as pessoas não vão aceitar ou pelo menos nos ouvir quando a gente alerta essas pessoas, embora talvez não aceite ao presente momento, porque, irmão, nenhuma correção, só entre nós aqui, quem é que gosta de ser corrigido assim, ser exposto ao seu pecado? Marmanjo, né? Todo mundo aí já, alguns barbados, quer tudo tirar da barba, isso aí, né? Tu tirou também, né? Fez agora. Então assim, quem é que gosta de ser exposto? Ninguém, irmãos. Então quando a gente é repreendido, há um orgulho natural pecaminoso em nós, né? Que a gente fica meio agitado, assim, meio agoniado e tal. Aí depois o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Fala assim, não, estou trabalhando na sua vida aí. Aí a gente vai refletindo, o Espírito Santo nos convence, e aí a gente então vai sendo edificado, santificado por Deus. É o que diz Hebreus capítulo 10. Infelizmente, há uma... Ângela, tem três ocasiões. Crente velho é ruim de repreender, né? Obreiros, pregadores em geral, ensinadores, é gente difícil de você estar repreendendo, né? Gente já de idade, então dificilmente, porque assim há um orgulho, eu já sei, né? Eu já passei por isso, o que você está falando? E assim fica aquele versículo, instrui o sábio para que ele se torne mais sábio. Então, não é sábio, essas pessoas não são sábias, são tolas, são tolas, porque os tolos, quando são repreendidos, eles se enfurecem, diz o Provérbios, né? Então, quando você repreende o tolo, ele cria raiva de você, que diz o Provérbio. Quando repreende o sábio, ele vai te amar, né? Repreende o sábio e amar-te-á. Repreende o tolo, ele vai se irar de você. Então, essas pessoas são tolas, são soberbas, né? Não são pessoas humildes, não são pessoas que se deixam trabalhada pelo Espírito Santo através dos outros, porque é muito fácil Deus trabalhar na minha vida. O difícil é Deus trabalhar na minha vida através de outro comedor de feijão igual eu, né? Aí que há, irmão, o processo aqui de ferro com ferro se afiando. Então o relacionamento, é aqui que está o desafio nosso, é no relacionamento, e no relacionamento com todos, e quanto mais próximo, mais difícil, porque a gente vai expondo
aquilo que nós somos de fato. Porque assim, num relacionamento superficial a gente disfarça, é ou não é? Disfarça. Só que é o seguinte, irmãos, ninguém pode, aliás, eu posso enganar todo mundo por um pouquinho de tempo, enganar um só por muito tempo, mas enganar todo mundo o tempo todo, não dá. Então, quanto mais a relação de proximidade, nós vamos expondo quem nós somos. Tem alguém que disse assim: quão admirável são as pessoas que eu conheço pouco. Né? Como são admiráveis essas pessoas que quase eu não conheço. A gente vai chegando perto, convivendo, vai conhecendo as falhas. É igual um namoro. Nossa, no namoro, isso aqui é um príncipe, isso é uma princesa. Aí casa, irmãos, casa, vai convivendo dia a dia, né? O príncipe virou sapo, a princesa virou sei lá o que eu não quero nem mencionar aqui. A Fiona, tá vendo? Aqui assim é altamente teológico, viu, os exemplos que a gente usa aqui, é uma coisa fantástica. O povo que só engajado na Bíblia, você viu, né? Então, o que acontece, queridos? Você chega numa igreja, nossa, essa igreja aqui é só gente boa, né? É por isso que sempre a grama do vizinho é mais verdinha, né? Sempre esse negócio. Alguém até deu uma solução assim: muda para um apartamento que não tem grama do lado. Então, o que acontece? Não foi não. O que acontece, irmãos? Então, quando a gente se relaciona, e nesses relacionamentos é onde a ética deve ser forte. Ou seja, o meu comportamento, e tem mais uma coisa, hein? O comportamento do outro é desafio, irmão. Não estou falando, nada aqui é fácil, não tem nada facinho. Eu só estou passando a teoria, e aí o abacaxi é para cada um de nós, né? Porque sempre é mais fácil a gente se reunir aqui na sala, falar de como deve ser cada um nas suas relações, na sua realidade, no dia a dia, que vai enfrentar o desafio. Então, de repente, fala assim: ô professor, o que você está falando aí é uma utopia, é um negocinho irreal. Não é. É que nós temos os nossos desafios e não podemos baixar o padrão de Deus, tá certo? Então é lógico que é muito mais fácil eu falar, o desafio é eu viver isso, mas nós estamos aqui para quê? Para compreender e para colocar isso em prática, não é? Então cada um com o seu abacaxi, nos desafios que tem, com as relações que tem, nesse sentido. E aí o que acontece? Eu estava falando o quê antes disso mesmo? Você ia falar alguma coisa de Hebreus, não? Não, Hebreus não, agora uma falinha antes. Não lembra? Só para ver se você está prestando atenção. Volte a vida. Não dá. Então tudo bem. Qual que é o desafio, irmãos? Tudo no começo, Isso. Mas o desafio é esse relacionamento, porque a gente vai conhecendo e se fazendo conhecido, né? A gente vai mostrando quem nós somos, as máscaras vão caindo, já não há mais representações. E principalmente se a gente começa a ver os defeitos ou o pecado, né? Parece que o crédito como cristão cai, não é verdade? Isso é. Quanto mais às vezes a gente conhece o caráter da pessoa, essa pessoa se subir para pregar, fica louvar, difícil de... Tem uns que dão vontade de levantar e ir embora, né? Exato. E eu não vejo isso como errado, porque nós não devemos jamais aceitar, irmãos, olha só, a gente não deve aceitar como normal uma pessoa que não dê testemunho e faça uso da exposição da palavra de Deus. Uma pessoa que não tenha um testemunho adequado, nós não devemos aceitar. Para nós não deve ser tolerável, né? Uma pessoa que tem uma função importante na igreja, como pregar, ministrar, liderança, que essa pessoa seja uma pessoa que não dê o mínimo de um testemunho adequado cristão. Então nós devemos sim questionar para o bem da própria pessoa. A questão é que nós estamos protegendo tanto o coletivo quanto o próprio individual da pessoa, não no sentido de caluniar, difamar, não é nisso, mas de falar: ô irmão, calma aí, você precisa rever os seus conceitos como cristão, você precisa rever as suas relações para depois você ministrar sobre a nossa vida. Você precisa ser o mínimo de um exemplo. Não é gente que nunca erra, que isso não existe, irmãos. Mas a gente, até quando erra, ela reconhece, né? Pede perdão, e aí tem a mudança de vida.
Porque até os homens e as mulheres de Deus, quando erram, são um exemplo no seu erro. Pegar o Davi e o Saul. O Saul era um cara que ele sempre queria se justificar o que ele fazia. Sempre, desde sempre. Então acontecia qualquer coisa, não foi não sei o que, não foi isso aqui, não foi o povo, não foi o rei, eu não sei o que tem, ó Samuel, tu não chegou, sempre justificando. Davi, quando pecou, disse, pequei contra o Senhor. Acabou, meu. Pequei contra o Senhor. O que ele fez? Foi dobrar o joelho. Ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, mantém-me, sustém-me num espírito reto, né? Retidão é bem interessante, porque assim, retidão, né, que é a linha aqui reta, e ao contrário disso é tortuosidade, de onde se traduz a palavra pecado. Então pecado tem o sentido de tortuosidade. Retidão, Jó era um homem reto, não é isso que Deus disse dele? Esse é um homem reto. Então a gente aprende na aritmética. É aritmética, né? A gente aprende na aritmética. A gente fica assistindo Chaves, né? Que é o seguinte, que o espaço mais curto entre um ponto e o outro é a reta, né? Então, para a gente ter relação, nós e o caminho mais curto entre nós e Deus é a vida de santidade, é a vida de retidão, porque a tortuosidade erra o alvo, que também é outro sentido de pecado, a palavra pecado no original, errar o alvo, tortuosidade, né? Você foi torto, saiu fora da linha da santidade e você não acerta o objetivo, que é Deus. O alvo nosso é Deus, é glorificar a Deus, é olhar para Deus, é acertar Deus, nesse sentido. Então a gente entende, irmãos, que há um desafio enorme nosso, que é conviver nas relações, e quanto mais a gente se relaciona com pecadores, mais forte tem que ser os nossos valores, os nossos princípios e a nossa ética, mais forte, porque é fácil dentro de igreja nós sermos crentes, apesar que dentro de umas aí está difícil também, mas assim, via de regra, não é? Todo mundo crente, mais ou menos os mesmos valores, os mesmos princípios, que ela concorda em quase tudo, no sentido assim, que há um só Deus, quase tudo assim, porque hoje diz que onde há 3 crentes reunidos, há 7 opiniões diferentes, pelo menos, né? Então também tem essa questão, né? Que cada um tem. Mas assim, eu digo, servimos ao mesmo Deus e tudo mais. Então é relativamente fácil nós servirmos a Deus dentro de um grupinho de crentes. O difícil é lá no trabalho, o difícil é lá na escola, o difícil é lá com a vizinhança, o difícil é com aquela pessoa que ela me persegue. Aí é o desafio, aí é onde a gente mostra de fato o poder de Deus, o Evangelho, as virtudes, o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Tendo domínio próprio já estava bom. Tá bom, já tá bom. O caráter, porque se também for destrambelhada, né, destemperada, aí vai é claro que tudo é difícil aqui, irmão, não tem nada fácil para nós, não. O Evangelho não é para todo mundo, o Evangelho é para aquele que nasceu de novo, é para aquele que entende que servir a Deus é coisa séria. O Evangelho é para aquele que entende a dimensão do que aconteceu na cruz do Calvário. O Evangelho é para aquele que tem a percepção de que a eternidade é coisa séria.